Som. 1, 2, 3. Som. Testando som. Nossa, não é não. Você, eu falei que você é meu amigo, você não me desmente nessa porra. Everson, pelo amor de Deus. Estamos aqui em mais um episódio SalaCast. Eu sou Everson Varoli e de entrevistado passei a entrevistador. Eu vou te explicar por quê. Porque o SalaCast entendeu que a melhor pessoa para entrevistar aqui o nosso ilustre doutor Paulo Kissi teria que ser um advogado, para a gente trazer para vocês o que o advogado passa hoje em dia, qual é a maior dor do advogado. E esse é o tema deste episódio, desse programa. Qual é a maior dor do advogado? Mas também a gente tem soluções para você. Everson Varoli, eu tenho 20 anos de advocacia, eu sei bem o que é o exercício da profissão e eu estou aqui para contribuir um pouco para você, advogado. Mas você que não advoga, continua com a gente, porque o que eu tenho para te dizer, profissional liberal, é que nós passamos e vivenciamos dores muito parecidas. Você, engenheiro civil, topógrafo, arquiteto, dentista e outros profissionais, terapeutas, vocês sabem aonde é que o calo aperta. E essa história é muito parecida, porque nós temos culturas, vivências muito parecidas, nós temos os nossos desejos, a nossa gana, aquele desejo de conquista e de prosperar na profissão como profissional liberal, e muitas vezes nos encontramos na mesma condição, né, Paulo? Então seja muito bem-vindo, eu quero que você se dê a oportunidade de conhecer um pouco dessa questão que a gente vai trazer aqui hoje e de soluções também, porque a gente não está aqui só para falar da tua dor, a gente está aqui para dizer que é possível mudar esse quadro. A gente conseguiu transpor uma grande barreira das dificuldades na profissão do profissional liberal. Paulo Kissi é um grande vencedor. Até te parabenizo, Paulo, pela conquista agora de mais uma reeleição como presidente da OAB qual que é o número da sessão? 181ª subseção do Estado de São Paulo, Carapicuíba, né? Muito bem, muito bem. Então, parabéns, Paulo. Eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua história de vida e para a gente conhecer um pouquinho de você. Fala aí, fala pra gente. Legal. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, o nosso querido Everson Varoli, né, filho de um grande amigo, o Dr. Gerson Varoli. Nós temos aí muito em comum, né? O Dr. Everson é uma pessoa que sempre está ao lado da advocacia, sempre faz as coisas acontecerem, e a gente agradece a oportunidade por estar aqui na SalaCast, né? É uma honra muito grande, a gente fica lisonjeado pelo convite. Pois bem, em relação à nossa história, né? Eu sou advogado desde os meus 22 anos, hoje tenho 37, então já faz aí 15 anos que nós estamos advogando, e há 6 anos nós estamos como gestor de ordem, né? Então a gente tem a oportunidade de auxiliar, ajudar os advogados da nossa cidade. Em Carapicuíba são 850 advogados, mas quando começamos lá aos 22 anos, começamos com muita dificuldade, né? Me lembro que a gente fazia os atendimentos na sala do fórum, né? O meu primeiro cliente foi o meu tio Haroldo, né? Eu lembro até o dia de hoje, a primeira ação que a gente pegou foi uma uso capião, que saiu depois de 7 anos, né? Então é até engraçado, porque parece que não, a gente cobrou um valor para iniciar, e se você for fracionar durante os 7 anos, eu devo ter ganho mais ou menos uns R$10 por mês por causa daquela ação, né? Então aquela ação foi muito importante, claro, né? Mas ela perdurou lá no escritório durante 7 longos anos. A advocacia, eu me lembro quando a gente começou, né? Eu conto isso repetidamente, principalmente nas entregas de carteira. Eu tinha um Fusquinha, né, que meu pai deixou para a gente usar, né, ir para o fórum, e era um Fusquinha muito, muito, muito velho, né? E assim, eu lembro que ele olhava e tinha um assoalho, né,
o Fusquinha, mas ele é todo furado e a gente olhava e via o asfalto, Sim. né? E eu pensava assim comigo, qualquer dia desses, se esse Fusquinha não parar, eu piso um pouco mais forte e eu paro esse Fusquinha com os pés, né? Então parecia aquele carro Sim. dos Flintstones. Aham. E assim, é tão ruim, né? Agora é fácil rir disso, né? Agora a gente dá uma risada, né, sobre Sim. isso. Mas assim, sem desmerecer, claro que tem Fusca, carro que não tem, né? Até uma vez que eu estava contando essa história, aí uma advogada depois falou, mas olha, nem carro eu tinha, você tava muito bem, né, até, né? Sim. Mas era muito ruim que a gente, quando foi vender, eu vendi por R$600 e a pessoa ainda achou caro. Ó. Né? Então, só para você ter uma ideia de Tava como feio. era aquele Fusquinha. Né? Então, as coisas foram evoluindo e, assim, graças a Deus, tivemos a oportunidade de termos pessoas que nos ajudaram nessa jornada, né? Quando completamos aí 8, 9 anos de profissão, a gente teve a oportunidade de concorrer às eleições lá na subseção de Carapicuíba, Sim. né? E aí tive uma imensa ajuda, né, do vosso pai, né? Você sabe muito bem Sim. disso, né? A gente não, né? Eu, Paulo Kissi, né? A gente Aham. acabou sendo taxado como aventureiro, né? Sim. Meu pai é uma pessoa experientíssima, né? Então, assim, ele estava Aham. dando suporte pro aventureiro. Certo. E, Isso aí. e aí as coisas aconteceram, a gente ganhou as eleições e agora a gente está indo pro nosso terceiro mandato. Muito bem, cara. Eu já declarei isso em público, né? E eu não tenho vergonha nenhuma de falar, embora eu não acho que isso é honroso dizer, né? Mas eu suspeitei muito, eu vi você bem novinho, né, pedindo apoio lá para o meu pai. Meu pai falou, não, Paulo Kissi vai ganhar. E eu falava assim, poxa vida, a gente precisava de alguém com experiência na advocacia e que entendesse a necessidade, a dor do advogado, né, Paulo? E eu não imaginei que era justamente aquela dor que você passou no início de carreira que traria tudo isso de benefício que a gente teve. E os benefícios que você trouxe para Carapicuíba, por incrível que pareça, eles se estenderam para outros municípios. As suas conquistas foram mostradas em outros locais e também você serviu de base ou de apoio, âncora, enfim, lastro para que outros advogados também atuassem da tua forma em outros municípios. E a gente viu a melhora por conta da tua atuação. Tanto que você teve muito apoio dos colegas aqui regionais, como apoiou também, né? E eu queria, antes de continuar no nosso assunto aqui, posso falar para essa câmera aqui? Eu queria convidar você a permanecer nessa entrevista para você entender o que é a dor de um profissional liberal. Para você que passa por isso ou pensa em se formar na carreira solo, né, de uma profissão liberal, autônoma, entenda um pouco dessa dor, entenda um pouco dos percalços, dos problemas que todo profissional liberal vive, em especial o advogado, e saiba que talvez você não precise passar por isso. Talvez não seja necessário você financiar um escritório, ter tantos entraves, tantos problemas financeiros, não ter cliente e criar uma expectativa gigantesca também, em poucos meses se frustrar e acabar desistindo. Se dê a oportunidade de conhecer o que a gente vai falar aqui. Nós temos uma ideia inovadora, talvez revolucionária, para você se encaixar naquilo que você quer. Se você tem um sonho, se você tem um desejo ardente de ter a sua renda própria, de não depender de ninguém, de não ter patrão, fica com a gente. E se você quer um pouco mais, entenda que existe um princípio que ele é principal na sua vida, que se chama transbordo. Quando você ajuda outras pessoas a construir o sonho delas, você alcança, você se aproxima muito mais fácil do teu sonho. Então, já começa hoje aplicando essa lei na tua vida, convidando outras pessoas para essa reunião, esse bate-papo que, na verdade, ele permeia mais a informalidade, porque nós somos amigos, a gente entende o problema um do outro, as necessidades do Paulo no ramo e na área dele, assim como ele conhece o meu dia a dia, os problemas que eu tenho na minha área de atuação. E você vai se dar a oportunidade de mudar. Hoje você tem
duas opções. Deixa a sua vida continuar como tá e você aperta o botãozinho aí ou você arrasta para o próximo vídeo e deixa a sua vida correr naturalmente. Você vai aprender também, só que demora um pouco mais ou muito mais. A segunda opção é você entender que não vai perder uma hora da sua vida. Você está investindo uma hora da sua vida para conhecer um conteúdo incrível. Eu prometo para você que você vai sair, ao final desse programa, desse episódio do SalaCast, você vai sair com muito mais expectativa, com muito mais vontade, com desejo de vencer bem ou muito mais potencializado. O Paulo é a prova de que um jovem advogado prospera. Eu vi a carreira do Paulo e o que eu quero declarar aqui, já falei para ele, ele sabe, eu não acreditei no Paulo. Eu achava que não ia dar certo, não teria como. E até questionei meu pai, por que você vai apoiar o Dr. Paulo, que eu já conhecia de colega, assim, né, de alguns encontros em audiências, mas eu não via a maturidade necessária. E até questionei, pai, você conhece tudo daqui, de Carapicuíba, e uma vida inteira na advocacia, porque você não se lança como presidente. Meu pai falou, eu não tenho a motivação, a disposição, eu não tenho a energia que o Paulo tem. E realmente, o Paulo representou muito bem nossos amigos advogados, a mim, ao meu próprio pai, mostrando que ele não para um minuto, ele não dá moleza, ele não perde tempo, e tudo que ele se propõe a fazer, ele faz como de fato fez. Agora, há poucos dias, nós estamos diante da inauguração da nova sala de Carapicuíba, né, Paulo? Que você conquistou isso. E eu me lembro de frequentar por muitos anos a sala da OAB, dentro do fórum, e a minha maior revolta é que os grampeadores não funcionavam. Os computadores eram velhos e os grampeadores... Gente, um grampeador, você só precisa grampear uma petição e sair correndo para a sala de audiência e, de repente, o grampeador enrosca. E eu nunca vi tantas presidências passarem em 20 anos, na verdade 21 anos, que eu completo de advocacia esse ano. Então, em 21 anos... Quanto é o tempo de uma gestão? 3 anos? 3 anos. Imagina quantas gestões eu passei vendo grampeadores sem funcionar. Cara, é loucura isso, é insano. O advogado pagando mensalidade e não tendo o mínimo ali de suporte, né? E você fez muito mais do que trocar grampeador, né, meu amigo? Você trocou a casa inteira, demoliu a casa da OAB e está construindo outra gigante lá, está quase pronta. Paulo... me fala aí, hoje a advocacia ela vive uma crise generalizada? Como é que você vê isso? Boa pergunta, viu? A gente percebe, vou até tirar o doutor, a gente vai fazer um bate-papo aqui, querido Everson, e a gente vai até para ficar mais fluido. De fato, a advocacia ela vive uma situação muito crítica, né? Porque você vê muitos advogados sendo lançados na área profissional, sendo lançados no mercado de trabalho, mas sem um mínimo de base para a advocacia. Porque a advocacia ela transcende as questões da faculdade para que você possa ter aí uma vida... uma atividade profissional com essa clientela. Você não aprende na faculdade esse contato com o cliente. Então, a gente vê muitos advogados sendo arremessados para o dia a dia sem ter esse mínimo de conhecimento, esse mínimo de contato que faz toda a diferença. A gente percebe, às vezes, pessoas brilhantes que não conseguem ter êxito na advocacia porque não conseguem falar com o cliente, não conseguem fechar um contrato, né? E eu gosto muito de uma técnica, né, que eu utilizo bastante, e aí isso já vai a dica, né, para quem está nos ouvindo. Quando eu sento para conversar com o cliente, eu sempre tento, nos primeiros segundos, ver se existe uma empatia, se existe um sorriso. Muito bem. Né? E... enquanto a gente não consegue extrair esse sorriso do cliente, né? Seja com um oi, um boa tarde, né? Seja de alguma forma, a gente não adentra de fato as informações que são necessárias, né?
Então, é importante esse primeiro contato, né? E eu vejo que isso que é tão simples, né? A gente não percebe que os advogados acabam praticando, né? Então, muita teoria, mas precisa ter essa facilidade de contato, né? Um a um com os colegas. Então, assim, falta clientela, porque o advogado muitas vezes não consegue cativar o cliente. Sim. Então é importante, eu acho que essa é uma das grandes dores na profissão, você não ter a estabilidade de um funcionário público, né? Você não tem estabilidade, então você precisa no dia a dia conquistar os clientes, e aí você vai fazendo a sua carteira de clientes e automaticamente as coisas elas vão acontecendo na advocacia. Muito bem, então você vê que a primeira dor do advogado, ela está na falta de aprendizado de rapport, que é essa capacidade de fazer, de conquistar, né, de carisma, de empatia. E nós não temos na faculdade lições de marketing, nós não temos lições de empreendedorismo. E isso realmente faz muita relevância. Também eu pactuo dessa mesma visão sua, porque eu tenho visto amigos que são extremamente técnicos, mas na hora não criam empatia e a pessoa não se sente segura. Você vê que a lei, ela não é suficiente. Você conhecer a lei, conhecer o processo, isso não é o suficiente para a pessoa te contratar, né? A gente tem que ter uma técnica de rapport. Às vezes é natural. Tem pessoas que têm uma habilidade de construir um relacionamento muito natural, mas a pessoa que não tem absolutamente nada de empatia ou dessa capacidade, não significa que ela não possa adquirir essa habilidade. O processo de aquisição de competências pode ser conhecido através de cursos, treinamentos, e a gente vai falar no final dessa ideia nossa, né, Paulo, que a gente está inaugurando. Então espera um pouquinho que a gente vai chegar num assunto que te interessa muito. Olha só, na faculdade não tem aula de empreendedorismo, mas também não tem de finanças, né, Paulo? É outra questão. Como é que administra um escritório com pouca renda, com poucos clientes? Como é que você trabalha de uma forma inicial, inaugural, e adquire a primeira renda, as primeiras mensalidades ou né, os honorários que possam manter um escritório? Também não tem nada disso nas faculdades. E vendo essa deficiência, isso tudo é que criou essa nossa necessidade ou a ideia, o desejo de começar tudo com essa reunião de agora e trazer soluções também, né? Procurar soluções, aceitar ideias, ouvir você, se você tem uma dor específica com relação à advocacia, com relação ao ramo do direito, mas você também, profissional liberal, que se vê na mesma condição de ter o seu consultório ou escritório e não saber como é que você vai fazer para isso se movimentar sem investimentos, né, a longo prazo, fica com a gente que a gente vai trazer ideias que vão te ajudar muito. A próxima questão aqui, Paulo, é que nós estamos passando por questões econômicas e sociais. O salário mínimo está extremamente defasado. Hoje você vê o valor que está o combustível e no que o combustível reflete na economia do país. Alimentos a cesta básica está caríssima e isso reflete no nosso dia a dia, porque Carapicuíba, por exemplo, que é um município, uma cidade dormitório, basicamente a gente atende trabalhadores, assalariados, e é difícil na hora de contratar. O advogado hoje não se deu o trabalho ainda nem de ter uma maquininha de cartão no escritório, né? Isso é imprescindível hoje. E existem outras ferramentas que podem ajudar a gente, mas o que você vê, Paulo? O que você vê assim? Por que afeta tanto o aspecto econômico, social ou cultural no dia a dia do advogado? Fala assim,
não precisa politizar, sabe? Eu acho que o nosso bate-papo é para você mostrar a tua experiência mesmo, porque a tua vida é mais do que uma lição sociocultural ou ideias que a gente vê nos livros. Conta pra gente, assim, o que aconteceu e como é que você conseguiu driblar situações como essa, cara? Então, a advocacia, de fato, ela vive momentos difíceis, né? E eu acredito que muito disso é pela falta desse conhecimento que o advogado ele é lançado no mercado de trabalho sem ter o mínimo, a mínima base, né? Certo. Tanto é que assim, a gente tem conversado muito sobre a possibilidade de ter um curso que a gente possa oferecer para os advogados para que eles entendam o mínimo nessa nova jornada que é a advocacia. A gente vê, por exemplo, que o juiz ele acaba, antes de fato exercer a magistratura, ele passa por um curso de 3 meses, ele vai lá para a escola da magistratura e fica lá 3 meses. O delegado também, de igual forma, passou no concurso, fica lá 3, 4 meses aprendendo a tirar, ele fica lá aprendendo todo o manual da Polícia Civil, não é? De Perfeito. igual forma o promotor, e a gente não vê isso na advocacia. Então, de uma hora para outra, a pessoa recebe a carteira da OAB e ela já pode, no dia seguinte, fazer uma sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, né? Então, assim, parece assim, uma coisa insana isso que eu estou falando, mas é exatamente isso que acontece, não é? Você recebe uma carteira que tem uma possibilidade, te abre portas, né? E muitas vezes você não sabe usar isso. Então, eu acho que é importantíssimo a gente trabalhar nesse sentido, não é? Eu acredito que esse projeto que está sendo encabeçado por ti tem essa função de a gente trazer esse reconhecimento e não somente isso, né? Mas essa formação para esse advogado inicial e também aqueles que estão aí na advocacia precisando desse incentivo, né? Então, eu acredito que seja esse o caminho. Muito bem, muito bem. Mas de tudo isso que a gente está falando hoje, olha só, a gente chegou a uma conclusão que foi o que transformou a sua vida e o que transformou a minha vida e de alguns advogados que estão voando, né? Voando, conquistando clientes, montando filiais, se dando muito bem. Eu vejo assim que se o dentista fala assim, o dentista está fracassado, a carreira do dentista está fracassado. Essa é a história dele e talvez de milhares de dentistas, mas não é a história de alguns outros que fizeram toda a diferença, que montam clínicas, que se dão bem. E para essa mesma versão, ela é contada também na engenharia civil, para o engenheiro agrônomo, para o arquiteto, enfim. Hoje, fisioterapeutas, eu vejo muitos fisioterapeutas reclamando da pouca condição de trabalho, do salário, quando vai trabalhar para a clínica, o salário é muito baixo, ou o valor de uma consulta de fisioterapeuta não dá a renda suficiente para manter um consultório, né? E, Paulo, isso e o que mais mexeu com a gente é que, embora existam aspectos sociais, econômicos, culturais, filosóficos e até religiosos, porque tem alguns advogados que se limitam à profissão de acordo com a sua crença religiosa, os limites que a religião impõe, e aí acontece uma limitação, que não é uma crítica, tá? É só um dos aspectos que eu quero abordar aqui, né? Como o social não é uma crítica, o cultural também não. Eu entendo que o religioso também tenha um reflexo no desempenho do profissional. E a gente tem também a questão da crise Covid, que é extremamente visível no quanto impactou a advocacia. Perfeito. Isso é inegável, né? Agora, o que a gente viu e o que a gente está
disposto a ajudar os nossos amigos, nossos colegas, é que não é só um aspecto externo, não são os aspectos externos os fundamentais, aquilo que é o principal que afeta as nossas vidas. Nós descobrimos, eu Everson Varoli, você Paulo Kisse e outros colegas, que as nossas emoções estão 90%, talvez 99% atreladas a tudo isso. Porque nós temos crenças, às vezes limitadoras, valores que a gente não sabe que tem, ou falta de visão de valor, falta de uma crença de capacidade, ou até de merecimento. E isso dirige a vida da gente sem a gente perceber. O que implica em dizer que a nossa mente consciente, ela não está no comando. E isso tudo vem da nossa mente inconsciente. E acaba nos dando ou levando a essas limitações todas. Porque no mesmo contexto social, cultural, filosófico, científico, crise Covid, religioso, alguns advogados conseguem muito êxito, conseguem superar crises. Hoje eu não vivo em crise, embora o ser humano seja um eterno insatisfeito, né? Você não vive em crise, a gente quer melhorar. A gente descobriu que a mudança crucial foi no tratamento das nossas emoções. Fala um pouquinho assim do que você fez, treinamento, o que foi a virada de chave assim na sua vida para a advocacia fluir. Conta para nós. Isso é importantíssimo, né, Everson está colocando, né, é importante essa colocação. De fato, esses fatores externos e internos, né, que transcendem essa questão jurídica do direito, eles fazem uma diferença imensa. Muitas vezes essa questão do merecimento, até para que o advogado recém-formado às vezes vá lá conversar com uma autoridade, às vezes ele não se sente à vontade para conversar com uma pessoa, às vezes se sentindo menor do que aquele outro profissional que está do outro lado da mesa, né, que é tão ser humano quanto o advogado, né, mas ele às vezes se sente diminuído por alguma razão que tem a ver sim com questões emocionais. Isso aí precisa sim ser tratado, né? Eu estava conversando hoje com um colega e a gente estava falando exatamente disso. Para que a pessoa ela queira, né, para que ela vença, né, alguma coisa, primeiro ela precisa ter essa consciência, né, de que ela enxerga algumas limitações, ela precisa enxergar essas limitações e ela precisa transcender essas limitações, né? Então, esse aspecto aí da inteligência emocional, esse aspecto, como qualquer outro profissional, qualquer outro segmento, né, na advocacia também não é diferente, né? Existem muitas e muitas crenças limitantes, eu acredito, né? Principalmente essa questão de merecimento. Muitas vezes a gente vê o advogado sendo um grande sabotador de si mesmo, né? Então ele é um autossabotador, porque ele acaba fazendo, às vezes, o que depondo contra ele, né? Ele, às vezes, está numa situação, está para fechar um contrato, está para, às vezes, resolver um problema e ele fica com receio de ir lá conversar com a autoridade, fica com receio de ir lá bater na porta de um delegado, fica com receio de bater na porta de um promotor, de um juiz, exercer a advocacia. A gente ouve e repete muito aquela frase de Sobral Pinto, que fala que a advocacia é uma profissão de covardes, né? Repete isso como um mantra. Mas se a gente parar um pouco para pensar, quando a gente vai analisar essa frase, a gente está falando de, às vezes, uma crença limitante que o advogado tem. Né? A coragem, né? Ele não é não é a ausência do medo, né? Existe lá o medo, é um receio, né? Mas vencer essas dificuldades é imprescindível para o exercício da advocacia. Sem coragem você não consegue fazer praticamente
90% do trabalho da advocacia. Sim. Porque é um embate. A gente está aqui conversando, de repente existe uma divergência entre nós, não é? Vai ganhar quem apresentar o melhor argumento. E a gente vai ter que, muitas vezes, submeter esses argumentos para uma terceira pessoa avaliar, porque eu sempre vou achar que talvez os meus argumentos sejam os melhores. De igual forma, você vai achar que os seus argumentos são os melhores. E a gente precisa entender essa questão profissional, né? E resumindo a ideia toda que eu falei para a gente não sair fora do Vamos tema, lá, né? É importante a gente ter essa questão da inteligência emocional, né? Me fala o que você fez, não precisa citar os cursos, enfim, Sim. o que você efetivamente fez? Como é que você conseguiu enxergar que o problema estava exatamente nesse ponto da sua vida? Olha, minha esposa, ela me fala assim que eu nasci meio com um problema sério, né, de ser desaforado, né? Então, minha esposa, ela fala bastante isso, né? E eu tô quase acreditando nela, viu? Tô quase acreditando nela. Então, mas assim, eu vejo que eu fiz, claro, vários cursos de imersão, né? E também a gente fez algumas especializações e também a gente conseguiu ter aí os títulos, né? Decorrência da profissão, de especialista, mestre, né? Mas em especial, essa questão de inteligência emocional, eu tive a oportunidade de ter alguns mentores, né? Eu tive a oportunidade de ter coaching, né? A gente acabou tendo a possibilidade de ter esse acesso a esse conteúdo que de fato ajuda muito, né? Sim. Não aquele acesso muito voltado, né, para autoajuda, né? Mas Sim. técnicas que de fato você consiga entender e evoluir e aproximar o ponto A, né, ao lugar que você quer estar, do lugar que você está hoje, né? Então, qual que é o seu objetivo, o que você deseja, para onde você quer ir? Então, eu acredito que essas técnicas, eu acho que elas são imprescindíveis para o advogado, para ele ter uma performance melhor na advocacia. Afinal de contas, né, a gente lembra daquela frase muito conhecida, né, daquele livro Alice no País das Maravilhas. Tem um determinado momento que a Alice está meio perdida, né, e ela pergunta, se não me engano, para um coelho ou um gato, aí eu já não me lembro exatamente o personagem. E aí ela pergunta, olha, qual o caminho, né? Aí o personagem responde para ela, mas para onde você quer ir? Eu não sei. Então, aí o personagem responde para ela, olha, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, assim, a gente precisa saber para onde a gente quer ir. Se a gente não souber para onde quer ir na advocacia, e isso é um mal imenso do advogado, ele quer ser civilista, criminalista, previdencialista, trabalhista, ele quer fazer tudo. E aí quem faz tudo não faz nada. Sim. Então precisa ter um norte. O advogado, eu acho que ele precisa entender o que ele é, o que ele quer fazer para ele conseguir ter um êxito na profissão. Sim. Senão ele vai ficar patinando a vida inteira, né? Então escolhe uma área. Eu escolhi, por exemplo, criminal ou civil, escolhi uma área. Não quer dizer que ele não vai poder fazer o resto. Sim. Ele pode fazer, mas ele tem que ter uma área específica que é a que ele domina, que é a que ele fala, que é a que ele divulga. Que né? vai ser o chamariz, né, para o consultório, para o escritório dele, né? Exato. Então, acredito que seja esse o caminho. Muito bem. O Paulo, eu sei já, né? Eu faço as perguntas já sabendo das respostas aqui, mas eu sei que você fez cursos de inteligência emocional, contratou coach, mentores, passou por imersões também, né? Você me falou. E isso aconteceu comigo também. E eu quero compartilhar um pouco disso com você. Eu não tinha mais sentido, eu não tinha mais caminho, não tinha destino, eu não sabia o que eu queria da advocacia. Eu entrei em processo de depressão, síndrome de pânico, porque não fazia sentido só trabalhar e receber honorários, e perdeu o rumo. E isso me fez muito mal.
E as pessoas hoje tratam o coach de uma forma muito jocosa, virou piada na internet, mas foi justamente conhecendo o processo de coach, fazendo sessões de coach, fazendo mentorias, treinamentos, imersões, que a chave virou para mim, como eu sei que virou para você. Paulo, eu vou aproveitar e fazer um merchan aqui do meu livro para vocês entenderem. Você, colega advogado, olha que interessante. Eu e a Michele, minha esposa, eu tive a ideia de mostrar para o público, de mostrar para o advogado e para qualquer ser humano que quando você sabe onde você está pisando, que é mais ou menos assim, para você chegar em Portugal, sem você ter um ponto de partida, fica mais difícil de você se orientar. Se você está no meio do oceano, uma bússola talvez não te ajude. O ideal é você ter um ponto de partida. Aliás, uma reta se forma com a junção de 2 pontos, não é? Então você está no Porto de Santos e quer chegar em Portugal, você mira, você ajusta a tua bússola para a direção do porto e segue. Então, faltava em mim uma questão da minha identidade. Faltava em mim um pouco do meu eu. Quem é Everson Varoli? Você pode pedir e você faz o exercício na tua casa aí. Quem é você? Tente se descrever. Você vai falar de atributos da tua profissão, você vai falar que é um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, você vai falar que é honesto, que é digno, que é honrado, você pode dizer que é dedicado, que você é estudioso, inteligente, mas você vai falar de qualidades e você não vai se definir. Quem é você? Foi muito importante para mim, não só entender quem é Everson Varoli, dentro de também aspectos considerando as minhas qualidades, mas na essência quem é Everson Varoli. Ter o ponto de partida foi crucial e eu acolho aí, né, como apoio essa ideia de que a gente também tem que saber para onde a gente vai. Escolhendo um destino, uma profissão, escolhendo o que você quer de renda, o que você quer de melhoria para a tua vida, estabelecendo metas, planos, isso tudo faltava. E a gente começa a andar em círculos, né, Paulo? Quando eu entendi, eu tive uma ideia de criar uma disciplina do direito chamada Direito da Prosperidade. Assim como tem direito civil, direito do consumidor, direito do trabalho, e não o direito propriamente à prosperidade. O direito à prosperidade é o direito à felicidade, o direito do bem-estar, do desenvolvimento. A Constituição fala isso até de uma forma talvez poética, porque na prática a gente não vê ensinamentos de bem-estar, ensinamentos de desenvolvimento de uma criança. A gente fala que a criança tem o direito de se desenvolver num ambiente saudável. Mas como é que insere esse tipo de lei, essa obrigação de órgãos, né, do Estado e das famílias, para que isso seja aplicado na prática? E a dúvida crucial, e a questão crucial que virou a chave, foi o porquê que Everson Varoli, só com 45 anos de idade, agora com 47, por que só com 45 anos eu fui entender o que é o meu eu e onde eu quero chegar? Porque só nessa idade, com 45 anos, quase 20 anos de carreira, eu fui entender que eu precisava traçar uma meta. Senão não ia andar. Por que eu fui perceber que eu nunca aprendi nada disso até os 45 anos de idade? E aí gerou um inconformismo. E eu e a Michele escrevemos esta obra, O Direito da Prosperidade. Vou mostrar por essa câmera aqui. Paulo Kiss já tem o exemplar dele lá. Aliás, ele me presenteou com a compra de um pacote de livros, né, Paulo? Agora eu não lembro o número, vou passar vergonha, não vou falar quantos foram, porque eu já errei uma vez, né? Mas o Paulo comprou aí, presenteou amigos, né, e familiares. Gente, é prosperidade na prática. O que está faltando para você prosperar? Por que as coisas não andam? Porque um escritório, ele recebe clientes diariamente e um escritório na porta ao lado não recebe ninguém. O que está acontecendo no mundo extrafísico? Seria porque você não é abençoado por Deus e o outro é? Seria porque você é honesto demais e não tem a bênção que o outro desonesto tem? Qual é o princípio para avaliar isso?
Porque a gente começa a questionar o que o outro faz. Faz propaganda desleal, aquelas propagandas puníveis pelo código de ética, né, da advocacia? Não, muitas vezes não. Muitas vezes a resposta está aqui, é na crença no valor. E aí a gente vai entender que realmente existe lei da atração, existe física quântica, que mostra que uma verdade que você põe como realidade acaba acontecendo sem projetar para o futuro. Já põe para a realidade. Não é o que eu quero ter, eu já tenho, o universo já me deu. E essas visões diferenciadas da vida, Paulo, fizeram a diferença. E eu escrevi um livro. Eu e a Michelle publicamos um livro. Isso é uma grande conquista. E o livro, assim, é um pedacinho da história que se materializou, além de outras conquistas. Que eu acho que não é necessário fazer menção de conquista patrimonial, mas a gente conseguiu entender o que é prosperar. E nós estamos seguindo nessa linha. E aí eu tive a ideia, te chamei para estar com a gente hoje, para convidar você hoje, para se dar a oportunidade. Permita-se conhecer as inovações, matérias que podem curar essa dor, essa doença da escassez, de um excesso de humildade que nós aprendemos desde a infância. Aprendemos que somos seres linguísticos e que, se fomos formados por linguagens, sejam elas verbais ou não verbais, uma linguagem visual do ambiente que você foi criado, uma linguagem verbal, talvez de escassez, vinda do pai e da mãe, de uma forma, eu diria, inconsciente ou inocente por parte deles, de dizer que não tem dinheiro, que é muito difícil, que a vida é dura, que nada dá certo. E, de repente, isso se instalou como crença e a gente não sabe se livrar disso. Ao menos sozinho é muito difícil e a gente pode ter a ajuda de profissionais. Então, o Paulo veio para a entrevista, para a gente trazer esse tema para vocês. E eu já falo demais, né? Eu sou entrevistador aqui, tá, gente? Mas eu acho muito importante expressar isso para você. Você pode mudar esse quadro, mas não muda o exterior sem mudar antes o teu interior. A tua verdade, o seu mundo exterior é exatamente a cópia do que está no seu mundo interior. Você quer ver como é que eu avalio isso em você? É só você me dizer qual é o seu resultado. O que você tem hoje de renda, o quanto você tem de dívida, a sua OAB está em dia, o seu escritório está com aluguel em dia, está muito bem montado, você já montou a segunda ou terceira filial do teu escritório. Qual é a tua realidade, qual é o teu resultado? A sua crença está diretamente ligada a tudo isso. E isso pode ser mudado, porque se nós somos seres linguísticos e fomos formados por linguagens, naturalmente que podemos ser reformulados por uma linguagem nova. E a gente está disposto a trazer para você essa nova linguagem. É por isso que a gente está preparando uma imersão. Eu estou trazendo todo o estudo, o embasamento no livro, em outras técnicas, para mostrar um pouco dessa realidade. Então esteja aí atento aos anúncios que a gente vai fazer, para que você participe, para que você esteja com a gente nessa primeira imersão que vai acontecer agora em dezembro, que vai mostrar o que é fazer um rapport com o cliente, o que é ter empatia, a capacidade de você se conectar, você entender que você é um ser magnético e que essa conexão magnética acontece também e não só pela verbalização. Você entender que é um ser incrível, filho de Deus, que você é capaz, merecedor, que você tem uma identidade e que isso tudo vai te transformar porque a sua frequência se eleva. Você tem que entender o mínimo de que quando você cria um pensamento, você forma uma imagem. E para formar uma imagem, cria-se pulsos elétricos no teu cérebro. E esses pulsos elétricos criam um pulso magnético. A lei da atração existe? Existe, nós temos referências técnicas, científicas, práticas, religiosas também, bíblicas, para mostrar que a lei da atração, sim, ela existe. Dá para aplicar isso na advocacia? É inevitável, é obrigatório, imprescindível. Você precisa se dar a oportunidade de aprender novas técnicas e o cliente, você não implora para ele entrar no teu escritório. Você muda a tua vibração, o teu cliente te encontra.
Isso acontece naturalmente porque a gente preparou as nossas emoções. E o Paulo aprendeu a fazer as abordagens dele. Eu me lembro das primeiras reuniões com meu pai, o Paulo muito quietinho, muito em silêncio ali, né, Paulo? De repente você está falando em público, você já se expressa muito bem e continua sendo um cara pacato, amoroso, tranquilo, e não saiu desse estado emocional de tranquilidade, mas avançou muito, conseguindo se expressar, falar em público, falar com muita tranquilidade e naturalidade. E é muito legal ver o Paulo falando, né? E fala mais alguma coisa aí pra gente, show, Paulo. Vamos continuar o trabalho. Essa questão é interessante, né? Falar em público, né? Eu me lembro, talvez uma das primeiras vezes que eu fui falar em público, eu devia ter uns 7, 8 anos, né? Meus pais são evangélicos e eu fui criado na igreja evangélica, sou evangélico. E a gente era incentivado a falar em público, né? Tem um momento lá na igreja, né? Que é o momento da palavra, né? E aí eu, criança, né? Chegou lá, meu pai falou, agora hoje, né? Preparou, né? Alguma coisa lá, hoje você vai falar alguma coisa, né? Me lembro que foi uma tragédia, né? Foi horrível aquele momento, né? Eu não me lembro exatamente o que eu falei. Acho que eu li um texto de Davi e Golias, né? Acho que foi isso, né? E por incrível que pareça, eu lembro até hoje, né? A grande verdade é o seguinte, foi Davi que matou Golias, não foi o contrário, né? Então, isso ficou gravado na minha mente. Passaram-se o tempo, né? A gente acabou tendo essa facilidade de falar em público, né? Até por uma questão de se expor a essa situação, né? Então, eu acho que é importante, a pessoa está com uma dificuldade para falar em público, você tem que se expor a essa situação para você conseguir ir melhorando. Aos poucos você vai melhorando, né? De modo que hoje eu tenho a oportunidade de fazer tribunal do júri lá na comarca de Carapicuíba. Já tive a oportunidade também de ver o vosso pai, né, fazendo tribunal do júri, nosso saudoso Dr. Joaquim também fazer muito tribunal do júri, né? E assim, isso nos auxilia muito. O advogado que tem interesse de exercer a advocacia, ele tem que se expor a esse tipo de situação, a situação de falar em público. Eu acredito que uma das razões também de a gente fazer o curso, proporcionar o curso, é fazer com que o advogado ele tenha esse desbloqueio, né? Porque muitas vezes esse receio imenso, né, de se expor, de falar, de conversar, né, faz com que ele não consiga evoluir na carreira dele. Então, eu acho que isso é de fundamental importância. Agora, eu estou ansioso, estou muito ansioso. A gente tem aí essa possibilidade de estar levando vários colegas para a gente ter aí essa primeira imersão. Eu tenho certeza que isso vai ser um marco, não somente na nossa instituição, mas também para a advocacia aqui local. Isso com certeza vai se espalhar. Eu me lembro de uma coisa, acho que eu já até comentei contigo, eu já vi assim, imersões belíssimas, né? 3, 4 dias, que fizeram todo sentido para mim, e eu ficava me perguntando por que esse conhecimento a gente não consegue adaptar, levar para a advocacia, para que os advogados que muitas vezes não estão conseguindo ter o resultado que precisa se ter na advocacia, tenham, né? Então, baseado nisso, na crença de que a gente pode ajudar ainda mais o advogado, a gente pode ajudar ele a ter um sucesso na profissão, porque não adianta, né? Não adianta a gente ter, às vezes, uma instituição que, como diz a nossa presidente eleita, Patrícia Vanzolini, virou um boleto caro no final do mês, né? Não adianta a gente ter uma instituição que só serve para punir o advogado. Ela precisa levar conhecimento e fazer com que esse advogado se desenvolva na profissão. É imprescindível a gente ter uma instituição que faça a diferença na vida do advogado e melhore as condições desse advogado.
né? Então, eu acredito que a Ordem dos Advogados do Brasil ela vai começar a cumprir esse papel, né? Eu acredito que esse é um passo que a gente tá pensando, né? E daremos ainda nesse mês de dezembro, que vai fazer total diferença. Faço só um adendo, acho que a gente já comentou várias vezes, nós em 2019 criamos a Associação dos Advogados Empreendedores, ela nasceu lá em Carapicuíba, inclusive eu falo bastante isso, né? A casa do vosso pai é território sagrado, né? Sempre que eu quero iniciar alguma coisa, você leva para lá. Eu levo lá na casa do Dr. Gerson, ligo para o Dr. Gerson, falo, Dr. Gerson, olha, tem lá tem uma ideia, né? E a gente sempre inicia lá, né, as reuniões, né? A primeira reunião tem que ser lá, né? Não pode ser as outras podem ser em qualquer lugar, mas a primeira tem que ser lá, né? E tudo que a gente começa lá, por incrível que pareça, dá certo, né? Então a gente já ganhou 3 eleições assim, né? Uhum. Cara, eu vou te cortar porque falar do meu pai, cara, não tem como não me emocionar. Me desculpe. Mas, cara, eu aprendi a reconhecer tanto valor no meu pai, tanta determinação, tanta garra. Ele vence tanto, com tanta maestria, com fineza, os problemas da vida, e eu sempre fico surpreso com ele. Cara, eu já vi meu pai passar horas na cama porque perdeu um júri, porque ele realmente é a vida dele fazer um júri. E eu vi ele passar dias e dias e dias com calhamaços de cópia de processo. Ele levava para a fazenda dele. Você sabe que ele anda com aquela pacoteira toda estudando júri. Isso é incrível. E eu queria deixar aqui expressar, eu não vou perder essa oportunidade de dizer, pai, você é o meu super-herói. Eu te amo e eu te agradeço, eu sou muito grato, porque eu estou aqui hoje diante do presidente da OAB, que não é só uma personalidade ícone em toda a nossa região, mas ele é um amigo que frequenta a nossa casa, e é muito bacana, é muito honroso isso, tá, Paulo? Você, pelo posto que você ocupa hoje, tem valor, mas, cara, você é um ser humano incrível, e você se conectou a outro ser humano incrível e as coisas deram certo por isso. Essa conexão, ela tem muito a ver com tudo que a gente estuda, porque o network é uma coisa que o advogado não aprendeu a fazer na faculdade. E você se diz que deve alguma coisa ao meu pai, na verdade você não deve nada, você conseguiu fazer uma conexão, foi network. Porque ele foi beneficiado também com a tua presença lá. Então, pai, te amo e essa vitória, essa conquista, esse trabalho que a gente vai oferecer para os advogados tem muito, mas muito das lições do Dr. Gerson Fernandes Varoli Aria, que mostrou caminhos de como vencer etapas, vencer problemas, obstáculos, conflitos com magistrados, muitas vezes desnecessários porque só rolou um conflito de ego e não de lei, de jurisprudência ou de doutrina. A gente vê muito isso, né? O ego prevalecendo. Meu pai conta uma história de que uma juíza falou assim, doutor, de Código de Processo Penal conheço mais do que o senhor. E ele levantou o dedo, bateu na mesa, falou, não, pode conhecer igual a mim, mais do que eu não. E a tua regra processual está errada, no meu código não existe essa regra. Cara, saber se impor e saber exigir o seu direito é mais do que conhecer a lei. É mais. Conhecer é bom. Mas já pensou bloquear e travar por conta de uma emoção nessa hora, Paulo? Como é chato, como é frustrante. Então, fica aqui a minha homenagem ao Dr. Gerson. Eu sei que o Paulo tem muitas vitórias para contar com relação ao aprendizado, né, com o teu pai, tua mãe, enfim. Mas essa é uma verdade que eu quero expressar. E você está preso numa crença, num valor, a gente está propondo uma imersão que vai acontecer nos dias 17, 18 e 19 de dezembro, se eu não me engano, 17, 18 e 19 de dezembro, uma imersão que vai mostrar
onde é que está, em que ponto está a sua crença, em que ponto está o seu valor, vai te dar uma ideia de onde você pisa hoje. Você viveu um trauma na infância, esse trauma reflete diretamente, não é indiretamente, é diretamente no comportamento atual seu. E um gatilho emocional pode fazer você travar. Uma palavra igual à palavra que você ouviu na infância, talvez um cala a boca, talvez um fica quieto que agora não é sua vez de falar, talvez filho quieto que tem adulto conversando. Isso reflete e você não sabe como lidar com isso, como ressignificar isso. O seu inconsciente gravou com uma crença poderosa. Nós estamos dispostos a te mostrar o que é crença, o que é valor, o que é identidade, o que é propósito, o que você vai fazer para mudar isso. Nós vamos trazer técnicas de desbloqueios emocionais, ressignificação, o que é importante para você tratar com relação ao perdão. E, cara, uma experiência incrível. Eu sei que a gente tem pouco tempo agora, mas uma experiência incrível que eu tive a oportunidade de visitar um parente do meu pai e por algum motivo eu não sabia que ele tinha uma desavença com o meu pai. E ele começou a fazer crítica e falar mal do meu pai. É porque aqui ele fez isso, aqui ele fez aquilo, tal. E não é o que eu vejo, porque quando eu viajo para Botucatu com meu pai, eu vejo um monte de gente abraçando ele, cumprimentando, beijando. Você faz falta aqui. Pô, Gerson, cadê você? É incrível o carisma que meu pai tem. E aí eu ouço aquela crítica de quem não tem resultado. Crítica de quem tem problema emocional. Que projeta talvez no meu pai o que deveria ter vivido com relação ao pai dessa pessoa, né? Talvez uma projeção de culpa, imagino. E aí, no final dessa lamúria toda, eu ouvi tudo isso e eu falei assim, olha, não tem problema de eu ouvir nada com relação ao meu pai. Nenhuma crítica piora ou diminui o valor que eu dou para ele. Porque quanto mais meu pai errou na vida dele, quanto mais ele se sacrificou em erros, mais ele deu a vida dele por mim. Cara, isso mudou tudo na minha vida. Minha mãe acha que não deu carinho suficiente. Mas se faltou carinho, Paulo, ela me ensinou a dor de não ter carinho. E eu me tornei uma pessoa carinhosa. Se meu pai errou em algum comportamento, ele me ensinou aquilo não é bom, causou dor. Cara, qualquer lição do meu pai fez no Everson Varoli um homem de grande valor. E se tiver mais história, se tiver mais crítica e mais problema e mais erro, meu pai é mais herói ainda. Porque o que ele fez foi para entregar, para mim, um grande aprendizado. E isso é coisa de herói. Só os heróis entregam a vida por outra pessoa, a própria vida. Meu pai, quanto mais dor viveu e mais problema ou erro, não importa, mas ele deu a vida por mim. E isso afeta gerações e gerações e gerações. E a Bíblia fala que há um momento em que o processo de maldição de família vai cessar. E ele, acertando ou errando, ele cumpriu o papel dele como meu herói. Isso é incrível, cara. A gente quer mostrar isso pra você. A gente quer mostrar essa verdade da sua vida. A gente quer mostrar... Eu vi uma plaquinha ali de 10 minutos, tá? 10 minutos. 10 minutos Obrigado. Pra falar bastante ainda, viu? Então, a gente quer mostrar essa realidade. O que você vive hoje? Qual é a sua maior fraqueza? O que você não consegue fazer? E por que você não consegue fazer? Só que o problema é que quando uma pessoa te pergunta o porquê, o seu consciente dá uma desculpa esfarrapada. Eu aprendi que você chegar em casa de tarde, Paulo, tomar um banho, deitar no sofá e colocar as mãos na nuca, cruzar os pés e talvez apertar um controle da televisão, você se projeta numa imagem de milionário. E de repente o seu cérebro, na hora que ele mais poderia criar, inventar, achar uma saída para a crise e não só sobreviver, mas conquistar muito mais, você dá uma mensagem de que você já é um milionário, porque você tem um sofá e você cruzou as pernas e você relaxou, achando que tem um momento de descanso. Em treinamento, eu aprendi que eu não posso fazer isso. Eu tenho momentos de descanso, eu mereço.
Mas em treinamento, em momento de crise, em momento de melhoria, eu tenho que deixar o meu cérebro ativo, preparado para novas ideias. Eu não posso dar mensagens, linguagens não verbais de um milionário que não precisa fazer mais nada. Cara, uma mudança. Deixei o sofá por uns meses. Tudo mudou na minha casa. As pessoas não sabem o que mais fazer. O que mais eu posso fazer? As coisas não acontecem. A autorresponsabilidade é uma das chaves. Você sabe, você aprendeu, né, Paulo? Autorresponsabilidade, você reconhecer, eu não estou usando o suficiente do meu cérebro para mudar a minha vida. A gente está aqui à disposição para ajudar você a mudar a sua vida. Vem com a gente que a gente está bem preparado. Mas por que a gente não coloca coach, terapeuta, hipnólogo na parada? Eu vou explicar para você. Porque a gente nichou a questão, a gente afunilou, vivenciando todas as dores do advogado, todas as dores do profissional liberal. Hoje a gente fala com propriedade da advocacia, mas essa questão se estende para qualquer profissional liberal, né, Paulo? Então, eu quero que você faça aí um complemento do que a gente tem de proposta, de ideias, né? E fica à vontade que você está numa instituição das mais nobres do país, uma instituição que tem autoridade para colocar você onde está e ela te dá essa autoridade para falar o que você quer falar. Fica à vontade. Mas olha, só fazendo esse complemento, viu? De fato a gente aprende, eu aprendi muito e aprendo muito com o vosso pai, né? Então, até só fazendo esse comentário, lá em 2019 a gente teve a oportunidade de fazer a constituição da Associação dos Advogados Empreendedores, né? Cujo vice-presidente é o vosso pai, né? Então, assim, é por isso que eu falo que tudo que a gente vai iniciar lá na casa do vosso pai sempre prospera. Então, até a próxima reunião, vamos fazer lá na casa do vosso pai, né? Vamos fazer isso para as coisas já começarem bem, né? Uhum. Mas, fazendo essas colocações, a gente vê a importância da advocacia forte, porque, no fundo, se a advocacia estiver fraca, quem sofre é o cidadão. Nós, advogados, a gente é o defensor da autoridade, maior autoridade que existe, que é o cidadão, que é aquele que muitas vezes ele precisa de correr atrás do direito que está posto, e sem um profissional ele não vai conseguir ter êxito. Vejo com muita tristeza, às vezes as leis que estão sendo feitas cada vez mais tirando serviço dos advogados, né? Fazendo com que a profissão seja cada vez mais dispensável. Isso me preocupa muito, porque é gigantesco o prejuízo daquela pessoa que vai até uma delegacia ou em juízo sem um profissional. Então, a gente precisa reforçar ainda mais a importância e a indispensabilidade do advogado. Mesmo que as leis elas projetem uma possibilidade de dispensa do profissional, a gente tem que deixar claro a importância desse profissional. E profissional, ele tem que ser valorizado cada vez mais. Muito se fala em prerrogativa, e eu acho que é importante a gente sempre frisar as prerrogativas profissionais. No entanto, tenho avaliado de uma forma muito peculiar. Se o advogado ele não consegue se atualizar, se ele não consegue entender o seu papel na sociedade, se ele não consegue entender o seu papel numa sala de audiência, se ele não consegue entender isso, não adianta a gente ter mundos e fundos de prerrogativas, que não vai adiantar. O primeiro defensor das prerrogativas profissionais é o próprio advogado. E aí, essa questão que foi colocada, Everson, é muito importante. Às vezes ele está lá diante de uma situação grotesca de afronta às prerrogativas, mas ele às vezes fica acanhado em falar alguma coisa. Eu vi um vídeo esses dias atrás, que eu vou dizer, viu, Everson, me deu uma dor no coração, o juiz esculachando a testemunha, né? Sim. Abre aspas aí, tá? Falando mundos e fundos contra a testemunha, batendo na mesa contra a testemunha, e dois advogados aqui, um do lado do outro,
né? E o juiz acabando com a testemunha ali, com total desrespeito. Então, assim, não adianta saber de lei, não adianta ter um monte de lei em defesa do advogado, se ele não consegue se impor naquele momento em que a ofensa, a situação está acontecendo. Eu me recordo, eu já fui chamado diversas vezes para atender ocorrências em que advogados foram presos. E uma coisa que é lei isso, é uma lei que diz que o advogado ele só pode ser preso em flagrante delito por crime inafiançável no exercício da profissão. Então, e aí, por exemplo, desacato. Desacato, primeiro que não é um crime de menor potencial ofensivo, é uma infração de menor potencial ofensivo. Sim. Segundo, que ele é afiançável, não é? Então, em hipótese alguma, o advogado ele pode ser preso, humilhado, algemado, por desacato. Por mais errado que ele esteja, não estou defendendo isso, não estou defendendo que ele possa ofender ninguém, mas ele não pode ser conduzido à delegacia algemado por desacato, por exemplo. Ele não pode ser colocado no chiqueirinho lá da viatura, não né? Não pode, né? Assim, então, a gente percebe, e isso infelizmente a gente viu várias vezes acontecendo, né? A gente viu várias vezes acontecendo, e o advogado ele não se impôs, né? E aí chega todo aquele batalhão de advogados para defender o colega, né? Quando na realidade faltava o colega falar assim, mas segundo a lei, né, eu tenho essa prerrogativa. O advogado desconhece totalmente os direitos dele. Ou trava nas emoções e não consegue se manifestar. Exatamente. E é o que eu acredito. Porque conhecer ele conhece. Trava nas emoções e não consegue falar com o capitão, com o tenente, né, com o soldado. Né? Naquele momento, às vezes não consegue segurar uma emoção, fala uma coisa que não devia. Né? Sim. Então, eu acredito que a gente trabalhando isso no profissional, a gente fazendo com que ele entenda, trabalhando toda essa parte emocional do advogado, né, eu tenho certeza que ele vai ter um resultado muito mais positivo na profissão. Né? Então, bem. Direcionando, clareando toda a profissão dele, eu acredito que ele vai conseguir ter os resultados necessários. É isso. E a gente fala bastante, né? Mas já está chegando ao fim, né? Já deu, Jéssica. Gente, é uma honra estar aqui com você. Eu agradeço a sua presença. Na verdade, a SalaCast é de propriedade do Cândido Amorim, da Alina Giovana, Emerson Medeiros, esposa, a Jennifer, que eu chamei de Jéssica agora, e outras vezes ela já está acostumada, perdão, Jennifer. E até num processo de hipnose, eu hipnotizei a Jennifer e chamei ela de Jéssica no meio do processo, mas deu certo, funcionou. Então, gente, nós estamos aqui para segurar na tua mão. A gente está aqui para conduzir você, jovem advogado, estudante de direito, advogado com 5 anos de carreira, advogado com 30 anos de carreira, não importa. A gente está aqui para segurar na tua mão, para te mostrar o que há de inovador no campo das emoções, no campo da inteligência emocional, de física quântica, na Bíblia, o que você tem de novas perspectivas para a tua vida. Nós vamos abrir o jogo para você e te conduzir por esse processo sem deixar você fugir, sem deixar acontecer autossabotagem, sem que você se disperse e volte para esse estado que você não quer ficar. Eu agradeço muito a sua presença, agradeço, Paulo, imensamente. Para mim é um novo caminho, é uma nova jornada na minha vida ter essa parceria com você. Eu sei que você tem muito para contribuir, muito para ajudar milhares de advogados e com reflexo para outros tantos, sem falar no processo direto de auxílio a cada colega nosso que vai estar com a gente na imersão, mas eu sei que isso vai levar reflexos para o Brasil e talvez para o mundo inteiro. Essa é uma imersão que o mundo não pode deixar de ver. As pessoas estão pedindo, o mundo inteiro
está pedindo por felicidade, por direito à felicidade. A proposta do livro também está permeada no direito à felicidade. Hoje, muitos países não usam mais o PIB como uma métrica da economia do país ou do que o país está bem ou não. Hoje a gente está vendo uma sigla nova chamada FIB, Felicidade Interna Bruta, que mostra o quanto de bem-estar existe num povo, numa nação. E é isso que mostra se esse país é saudável ou não. Congressos internacionais sobre felicidade estão espalhados pelo mundo inteiro. No Brasil já tem o 7º, 8º, 9º, eu já não sei quantos, que acontece em Porto Alegre todos os anos. E eu não tenho informação precisa, tá, Paulo? Mas eu quero ilustrar que a felicidade está em voga, é a bola da vez. Daniel Goleman, no livro Inteligência Emocional, ele, há anos atrás, na década de 80, na introdução do livro para a edição brasileira, ele fala: eu espero muito que o Brasil traga inteligência emocional para as escolas, como já existe nos Estados Unidos. Nós queremos trazer inteligência emocional dentro da advocacia, de uma forma institucional, transformando vidas, e você pode e vai mudar a sua vida, porque isso é possível. Não desista da advocacia. Espera um pouquinho, espera a gente chegar até você ou vem até nós. Muito obrigado a todos. Obrigado, Paulo. Deus abençoe. Muito obrigado. Prazer. Estamos juntos. Valeu, aí. cara. Um abraço. Então a gente encerra aqui essa reunião de hoje com muita alegria, muita felicidade. Obrigado a todos.